Meu amigo enxadrista, minha amiga enxadrista, vamos brincar um pouquinho aqui? Você já viu aqueles carros cujo para-choque atrás tem uma mensagem assim, como estou dirigindo? Esse vídeo é para a gente refletir sobre como nós estamos jogando o xadrez que a gente pratica aí na internet e nos torneios, a fim de verificar algumas questões de percepção. Então, se essa proposta lhe agrada, eu convido você a permanecer aqui até o final e me encontrar após a vinheta. Muito bem, eu vou contar então para você uma história de uma partida jogada online, né, entre os dois jogadores amadores, que nem nós, né? Inclusive, eu sou um desses jogadores e joguei de brancas iniciando com E4. E eu vou mostrar a partida primeiro, né, para contar a história dela depois, refletindo com você a respeito, né, de conceitos de xadrez. Então aqui, por enquanto, cada um dos lados está definindo, né, a sua ação central. Inclusive, essa proposta aqui você pode encontrar, né, na maioria dos livros de cursos iniciais de xadrez. E a ideia seguinte seria colocar um bispo aqui de casas brancas nessa casa branca de C4 e o de casas pretas em F4 e fazer o roque, né? Enquanto aqui o oponente está sinalizando um possível roque e um jogo, né, onde ele pretende tentar quebrar a minha estrutura por meio de avanços desses peões, né, protegidos pelo cavalo e apoiados pelo peão atrasado. Diga-se de passagem, é uma proposta que eu gosto bastante, né, de fazer em outras aberturas aí que eu pratico. Então, a princípio, seguiu-se os desenvolvimentos normais. E aí, nessa posição, quero trazer uma reflexão. Nós temos 8 lances. Nós temos os reis rocados. E nós temos diferenças na posição das brancas e na posição das pretas. Esse lance e esse outro lance, talvez você concorde comigo que estão em desacordo com a proposta que veio quando esse lance foi jogado. Talvez isso sugira que a pessoa mudou de ideia. Será que sim? Será que não? Então, essas casas estão em disputa. Aí repare o seguinte, ó. Todas essas peças estão na posição inicial, né? Enquanto do lado das brancas, a maior parte dessas mesmas peças, né, do mesmo conjunto, da mesma ala, já estão em algum lugar desenvolvidas, cumprindo alguma função. Então, nessa comparação, né, a gente já pode estabelecer uma primeira reflexão, certo? E aí, a partida seguiu da seguinte maneira e o adversário abandonou nessa posição. Porque o jogo se desenrolou dessa maneira. Repare que agora o oponente joga esse peão à frente, possivelmente com uma ideia, né, de colocar seu bispo aqui, né? E isso tem lá a sua lógica, né? É um pensamento com lógica, porém que fere aquilo que você estuda de princípio de xadrez, né?
Eu, que não tinha nada a ver com isso, coloquei a minha ideia aqui. Né? Aqui, por exemplo, ó, já começaram a existir erros. Né? Depois o engine vai confirmar para nós o que eu estou dizendo para você ou vai negar. Esse lance aqui, as pretas não têm obrigação da captura. Né? Elas podem simplesmente jogar o bispo aqui. Então, essa foi uma decisão duvidosa, né? Porque se faz a captura, ajuda o adversário a concluir, né, algum objetivo, algum propósito. Né? Aí olha como está esse rei agora, encurralado. Então, um problema apareceu. Né? E aí a preta vai ter que se posicionar diante do problema. Agora, um outro desafio é colocado. Né? E aqui há um enigma, né? Supondo que capturar seja a solução do enigma, com qual peão deve ser feita a captura? As teorias habituais dizem e sugerem que se capture com esse, né, porque seria um peão de ala vindo para o centro e libera a força para vir aqui. Né? Enquanto se a captura for feita com esse, tira esse peão da frente da dama e transforma essa coluna numa coluna aberta, na qual, né, nesta casa aqui pode ser colocado um ataque sobre a dama. Né? Então, diante dessas situações, qual seria uma boa situação, uma boa escolha? Né? E por que esse peão foi capturado? Porque ele foi, né, o símbolo do erro estratégico e posicional do oponente. Né? Aí foi feita essa escolha e foi jogado o cavalo nesta casa, com duas ameaças claríssimas, né? As quais talvez não se possa defender, né, ambas ao mesmo tempo. Né? Então, ainda há um próximo problema, que é esta diagonal pode ser explorada para agregar força ao ataque das brancas. Né? A defesa possível seria jogar essa torre aqui, né? Mas, como os bispos, né, estão frente a frente, esse bispo já seria capturado em seguida e possivelmente aqui se colocaria mais força ao ataque. Né? E, na verdade, o próprio fato do bispo branco estar aqui já inviabiliza essa defesa aqui e a dama poderia atacar esse peão e depois vir aqui. Certo? Então agora a gente vai para a análise e vai seguir a nossa reflexão, pensando justamente o seguinte: como estou jogando? Se estiver jogando dessa maneira, ignorando princípios da abertura do xadrez, do meio-jogo, né? Coisas que você já saiba em prol de indecisões, né? Inseguranças emocionais que estejam fazendo você trocar de ideia permanentemente em vez de acreditar nas próprias ideias. Se você estiver jogando dessa maneira, a coisa vai complicar para você, né, quando você for disputar um torneio. Né? Porque fortes jogadores jogam de uma maneira mais alinhada
aos princípios do xadrez e com um emocional mais estável que esse. E essa é a verdade que você precisa ter em mente. Não será possível performar bem num torneio se você jogar dessa maneira, certo? Então aqui eu pedi pro Stockfish dar um apoio aí para nós. Até aqui ele não vê nenhum problema. Porém, quando o oponente joga esse peão aqui, ele começa a ver problemas, porque a pessoa sai daquilo que seria, né, a defesa moderna, com esse outro peão aqui, para usar esse peão aqui como um peão atrasado, um peão que apoia o avanço desses outros dois, né, assessorado pelo cavalo. Né? Ele critica aqui o meu cavalo, critica o cavalo do oponente, né? E aí você está vendo que ele sugere já uma ação central direta e sugere para mim que eu tente ganhar espaço na ala do rei. E aí ele já coloca esse roque como um erro, né? E considerando que é um erro, essa ideia segue sendo a premissa principal, né? E esse peão que o Engine sugere segue sendo uma proposta de colocar muita pressão nesse rei, que acaba de se isolar, né, nessa região do tabuleiro. Né? Repare que ele considerou um erro o meu bispo, e aí uma imprecisão esse lance aqui. Né? E ainda que eu tenha feito um roque que é considerado impreciso, ele segue afirmando, né, esse avanço de H4 como algo bom, certo? A gente poderia deduzir isso por conta que o rei passa a ter, né, um espaço para fuga, etc. e tal, né? E aí esse lance que eu considero um erro, né, o Stockfish nada fala sobre ele. Né? Aquilo que a gente falou anteriormente aqui, que a gente observou, foi que tanto esse quanto esse peão, né, e esse aqui vai para conta junto no contexto, né, representaram movimentos passivos. Né? Outras coisas deveriam ter sido jogadas, certo? Então aqui o computador, ainda que discordando de alguns lances, ele concorda a nível de princípios com a gente. É. E aí aqui ele aponta o seguinte, ó, esse lance que eu fiz depois, ele era bom agora, né? E ele vê como imprecisão o lance que eu escolhi fazer. Né? Interessante que ele considera adequada essa captura, né? E sugere que o rei vá para cá. Né? E na análise que nós estávamos fazendo, né, você recorda, né, que eu disse para vocês que eu achava que não era obrigatória essa captura e o bispo poderia estar nessa casa. Aqui o computador pensou uma ideia diferente, ele deu o bispo, trouxe a dama para perto, algo que é perigoso, e vai defender colocando o rei, né? Se propõe a defender colocando o rei, né, naquela casa ali. Então veja que nós humanos não necessariamente pensamos diferente da máquina, mas a gente se baseia em raciocínios humanos. E a máquina se baseia em raciocínios, né, de máquina, os quais seguem alguma programação. Essas máquinas mais atualizadas agora
se baseiam, né, em algoritmos de inteligência artificial de aprendizagem autorreforçada, né? Aí vem aqui esse que foi considerado um erro, esse é talvez o único lance que eu concordo aí com o computador, e agora ele acha correto jogar o que eu joguei, concordamos em mais um momento, e ele já aponta aqui outro ponto para nós concordarmos, que ainda que aconteça, né, esse peão aqui capturando o peão central branco e liberando ó, esse ponto de contato para um possível ataque, né? Vamos até ampliar aqui, ó. Possível ataque à dama e ao rei, é melhor jogar com esse peão aqui, porque esse outro aqui, ele desestrutura toda e qualquer estrutura, ele fere várias leis do xadrez. Aí você pode notar na análise aqui, ó, vou até sinalizar, ele está me dando 8 pontos, né? 8 é um número excelente. Ele me tirou um 10º aqui, só talvez pela possibilidade de perder esse peão aqui. Não sei o que ele avalia, né? Então você vai concordar comigo que no momento decisivo eu tomei as decisões corretas aqui. E que os princípios de abertura foram traídos, né, pelo meu adversário. Se você faz isso num torneio, a coisa complica para você. Mas eu não conheço os princípios de abertura. Então se propõe a conhecer. Se quiser performar bem no torneio, né? Inclusive aqui, sua tarefa de se envolver com um jogo de xadrez pode ser simplificada e muito pelo método 6 pilares que a gente divulga aqui. Ele é bastante flexível e se adapta à sua disponibilidade e ao seu nível atual de entendimento. Se você quiser compreender sobre isso, clica no link da descrição. E eu aqui, obviamente, vou te mostrar essas verdades ocultas que eu te mostro aqui a respeito de percepção e emoção. Eu ajudo você a lidar com elas na consultoria, né, que também pode ser acessada clicando, né, no link da descrição aqui do canal. Né? Fica a pergunta: como estou jogando? Desse jeito aqui ou estou prestando atenção nos detalhes? Ainda que você esteja enfrentando um oponente amador como eu, que não se atém muito a esses princípios, né, das regras do xadrez, e inclusive evita jogar lances que têm essa característica mais do engine, ainda assim você vai precisar ter o domínio dos princípios, porque veja bem aqui no momento decisivo, né, eu joguei como o engine sugere e venci. E aí? Você pode encarar um adversário assim no seu torneio e aí o seu ponto, né, que você precisava ali para ganhar posições na tabela de classificação, não é alcançada e a oportunidade é desperdiçada por conta dessas escolhas duvidosas, certo? A gente precisa, sabendo dos princípios, ordená-los e fazer o dever de casa. Daí a gente consegue colocar o nosso jogo em prática. Certo? Então esse foi o recado, a reflexão. Espero ter contribuído para o seu entendimento de jogo e a sua evolução. Gratidão por existir e por me assistir. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre